igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos dar início a mais um culto. Quem está feliz aqui com Jesus hoje? Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar aquele que morreu na cruz por nós e por isso nós estamos aqui hoje, amém? Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 28. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Eu vou estar lendo 1, peço que os irmãos leiam o próximo e assim por diante, amém? Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Versículo 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo que a língua entrada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa beleza. Mas, sacudindo-lhe a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram judeus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aí aconteceu estar de cama, enfermo de febre, Esdria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Os mais crucificaram também com muitas honras, e ao fim de navegar, nos troveram foi. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito da história de Paulo e creio que todos conhecem, né, a história de Paulo. Quando a gente vai lá no capítulo 9, a gente vê como foi a conversão de Paulo, né? Paulo, que era Saulo, né, homem que perseguia os cristãos e matava e, né, não fazia aquilo que agradava ao Senhor. E a gente vê Paulo aqui nessa situação, eu fico maravilhada vendo como que Paulo mudou, né? Como que um homem que matava e perseguia era aquele que agora hoje estava sendo perseguido e estava se colocando naquele lugar, né? E a gente vê aqui que onde Jesus chega, algo tem que acontecer, algo tem que mudar. A partir do momento que Saulo teve encontro com Jesus, ele se transformou em Paulo e a vida dele foi mudada, né, como dava para o vinho. E aí a gente vê, né, que onde Jesus chega, algo tem que mudar. E a gente percebe aqui nessa história, né, no capítulo 27, no capítulo antes, Paulo ele passou por uma tempestade e logo depois ele passou por um naufrágio. Né, Paulo, ele falou ali com aqueles homens, falou, é melhor a gente parar aqui porque a tempestade está forte e a gente está em perigo e essa embarcação também está em perigo, né? Tudo aqui está em perigo, então é melhor a gente parar. Só que a Bíblia fala que aquele centurião que estava com eles resolveu não dar ouvidos a Paulo e ouviu o marinheiro que estava ali, né? E eles continuaram. E a Bíblia vai falar assim que em um certo momento, né, depois de muita tempestade ali, eles começaram a jogar tudo para fora do barco para ver se ficava, né, mais leve e não aconteceu deles afundarem ali. E aí, depois de fazer tudo isso, Paulo fala lá, né, no versículo 21 do capítulo 27. Deixa eu voltar aqui. Ele fala assim: e havendo já muito
se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não o partido de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, e que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sigo, esteve comigo. Então aqui a gente vê Paulo, né, que deu um conselho para eles, falou: vamos parar aqui. O povo não ouviu. Depois Paulo foi lá e falou: eu avisei, né, mas tudo bem, agora vamos fazer assim, porque o Senhor falou que ninguém vai morrer. E aqui eu vejo nessa situação, depois de Paulo ter passado por isso, ter naufragado, né, a Bíblia fala que nenhum daqueles homens morreram, eles chegaram na ilha. Eu vejo assim que andar com Deus, depois da conversão de Paulo, ele não viveu uma vida de mar de rosas. Ele não viveu uma vida fácil, ele não viveu uma vida tranquila. Muito pelo contrário, por amor a Jesus ele passou por muita coisa. Por amor a Jesus a gente vê que muitos dos discípulos passaram por muitas coisas, né? Então a gente vê aqui que viver com Jesus não é, né, assim fácil, né? É bom, é prazeroso, mas muitas vezes não vai ser fácil. Aí a gente vê que quando Paulo chega nessa ilha de Malta, ele está catando os galinhos e ele é picado por uma cobra, né, uma víbora. Eu pesquisei na internet, fala assim que o efeito desse veneno dura de 6 a 12 horas para matar, para apresentar uma reação. E aí a Bíblia fala que quando Paulo é picado por essa víbora, alguns homens que conheciam, né, que sabiam que aquela víbora era venenosa, eles começaram a observar e falaram assim: vai morrer. Eles começaram a observar e falaram: peraí, que daqui a pouco vai começar a aparecer uns sintomas aí, ele vai morrer. Só que a Bíblia fala que Paulo ele só jogou a cobra no fogo e continuou. E aqueles homens, um versículo aqui que fala assim, ó: e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas sendo parados já muito, ou seja, eles ficaram muito tempo ali esperando. Apareceu uma reação em Saulo, apareceu alguma coisa na pele dele mostrando a reação do veneno da cobra. E aí estava ali observando ele e falou assim: olha, ele acabou de passar por uma tempestade, ele acabou de passar por um naufrágio, ele acabou de perder tudo que ele tinha, e agora ele foi picado pela prova. Já era, acabou para ele, vai morrer. E assim às vezes é com a gente, sabe? A gente passa por uma situação, passa por outra, e tem gente olhando e apontando: vai morrer. Mas o Senhor é conosco e fala assim: não vai, porque o plano é meu, o fermento é meu e eu tenho. Aleluia, Jesus. E aí eles começam a falar assim: a justiça não deixa viver, mas o controle está na mão de Deus. Está tudo no controle de Deus. E aí eles começam a olhar, e aí quando eles viram que não vai morrer, eles começam a mudar o pensamento. Falam: ele é um Deus. Mas eles mal sabiam a intimidade que ele tinha com o Deus vivo. O Deus que estava ali com ele no meio daquela embarcação é o mesmo Deus que está aqui hoje com a gente. Aleluia. E ele está no controle das nossas vidas. Aleluia. Então quando o mundo diz vai morrer, segura na mão de Deus, porque não vai. Aleluia. Glória a Deus. Que quando o mundo diz já deu, acabou, não acabou. Aleluia. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, Pai querido amado. Senhor, nós estamos aqui essa noite, Senhor, para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, para entregar nossa vida a Ti, Jesus. Pai, que nós não viemos deixar, Senhor, o mundo apontar e falar que já deu, Pai, porque o controle está em Tuas mãos. Jesus, nós estamos aqui para te adorar e te servir, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter morrido naquela cruz por cada um de nós. Obrigada, Jesus, por essa noite de hoje, Pai. Entrega este culto em Tuas mãos, Senhor. Seja feito teu querer, a Tua vontade aqui esta noite, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
que é lindo nessa história é a confiança que Paulo tinha em Deus. Ele estava ali, a serpente o picou, e em nenhum momento ele se angustiou, ele foi orar a Deus, porque ele tinha uma certeza, Deus havia falado com ele. Deus havia revelado para ele o que ele ainda iria cumprir em Roma. E ele sabia que o chamado dele não iria acabar ali. E eu e você precisamos, né? Muito dessa confiança, dessa fé, de saber que pode vir a tempestade que for, a dificuldade que for, o nosso Deus, Ele é conosco e Ele nos garante a vitória se nós confiarmos e aguardarmos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esse louvor que nós vamos entoar agora diz exatamente isso: nada vai nos separar do teu amor. Nada, nada. Aquilo que você tem que cumprir nessa terra, você irá cumprir. Porque o Senhor tem o céu preparado. Então o propósito dele será cumprido na minha vida. Porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir todo o propósito na minha vida. Louvado seja Deus.
pé em nome de Jesus, para nós falar, trazemos a palavra inicial em nome de Jesus. A irmã Maria está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém, da igreja, que a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que os irmãos abrem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 6. Lucas 6, a partir do versículo 46. Glória a Deus, aleluia. Lucas 6, versículo 46. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, ajorrou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e ajorrando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, aqui, Jesus ele vem explicando para os seus discípulos que todo aquele que vem até ele, ouve as palavras do Senhor e as pratica. Jesus fala que é semelhante a um homem que cavou uma vala, colocou o alicerce e construiu a sua casa. E veio o rio tempestade, bateu contra aquela casa, e aquela casa não se abalou, porque ela foi bem construída. E Jesus ele falou grandemente no meu coração, que para a gente ser esse crente, cristãos com uma fé inabalável, e para a gente estar perseverante na presença do Senhor, a gente tem que ser uma casa edificada na rocha. E a gente sabe que a nossa rocha hoje, a nossa rocha eternal é Jesus Cristo. Aleluia. A gente sabe que Jesus Cristo é a nossa rocha e que a gente tem que estar firme nele e alicerçado na tua palavra. E Jesus, eu achei muito interessante aqui que Jesus fala, todo aquele que vem a mim. Então a gente tem que vir até o Senhor. A gente tem que vir buscar ao Senhor. E aqui Jesus fala que ouve as minhas palavras. Então não adianta somente a gente vir até a casa do Senhor e não ouvir as palavras dele. E aqui Jesus fala, e as pratica. Então Jesus ele quer de cada um de nós que a gente venha buscar Ele, venha estar com os ouvidos espirituais abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar com cada um de nós, mas praticar o que Ele tem ensinado para cada um de nós. Não adianta a gente vir para a casa do Senhor, ouvir o que Ele tem a dizer, mas não deixar penetrar dentro do nosso coração e não praticar. E aqui Jesus fala que aquele que ouve e não pratica, e eu achei isso aqui muito interessante, porque Jesus mostra que a gente pode vir para a casa dele, ouvir, mas se a gente não praticar, a gente vai ser uma casa edificada na terra. A gente pode até vir para a casa do Senhor, mas se a gente rejeitar o que Jesus está dizendo, tapar os nossos ouvidos porque Ele está ensinando para cada um de nós, a gente vai ser uma casa edificada na terra, onde vem a tempestade, vem as ondas e bate contra a gente e a gente cai. E aqui fala que grande é a ruína para aqueles, igreja. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que fala que se a gente vem para a casa do Senhor, não ouve e não pratica o que Jesus diz, a gente, grande vai ser a ruína para cada um de nós. E Jesus ele falou grandemente comigo que a gente venha vir para a casa do Senhor, ouvir o que Ele tem para cada um de nós e praticar. Porque não adianta a gente vir para a casa do Senhor e não praticar o que Ele quer para cada um de nós. Porque agora eu entendo, porque João ele escreveu várias vezes no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque se a gente não ouvir e não praticar, grande vai ser a ruína para cada um de nós. Então que a gente venha ser uma casa edificada na rocha, alicerçada na palavra do Senhor, nos seus ensinamentos, para que grande venha ser a salvação sobre cada um de nós, para que a gente venha ficar firme, caminhando cada vez mais, e pode vir tempestade, ondas contra cada um de nós, mas a gente vai continuar firme, uma casa inabalável, porque lá em Romanos fala que todos os dias a gente é entregue ao matadouro, mas se a gente estiver alicerçado na palavra do Senhor e em Jesus, a gente pode ser todos os dias entregue ao matadouro, chicoteado igual Jesus, mas a gente não vai ser inabalável, a gente não vai ser abalado, porque a gente vai ser uma casa edificada na presença do Senhor. Então que em nome de Jesus, cada um de nós venha estar com os ouvidos
Nem que a gente não venha olhar por homem, o ser humano que está aqui em cima, mas que a gente venha estar atento ao que o Espírito do Senhor fala através de cada um de nós. Amém? Assim agradecendo a oportunidade das palavras do Senhor. Que a igreja se coloque aqui, amém? Nós estamos orando pela palavra, amém? Pai amado, Pai querido, soberano Deus e Pai, Senhor, tem presença, Senhor, que é notória, Senhor, no nosso meio, Pai. Oh, Pai amado, conforme esta palavra, Senhor, que a gente venha ser filhos Teus, Senhor, cristãos, meu Deus, com a casa edificada na rocha, que é Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai amado, que a gente venha cada vez mais, Senhor, buscar a Tua presença, buscar cada vez mais ler a Tua palavra, Senhor. Desperta, Senhor, o Teu povo nessa noite, meu Deus, para buscar a Ti, para Te buscar em oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para ter mais intimidade contigo, Senhor. E continua falando conosco, Espírito Santo. Continua conduzindo cada vez mais, Senhor, as nossas vidas, Senhor. E que a gente venha estar cada vez mais firmes na Tua presença, Senhor. Segurando em Tuas mãos, Senhor, para que a gente possa continuar, Senhor, caminhando nesse caminho estreito, meu Deus. Mas que mesmo que seja estreito, Senhor, se a gente segurar em Tuas mãos, Senhor, e continuar contigo, meu Deus, seremos mais que vencedores, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar anunciando os cooperadores dessa noite. A irmã Damiana, a filha dela Esther, meu pai, né? Meu pai é abençoado, o senhor Renivaldo, o irmão Vitor, a Bruna já é de casa, o Cassiano já é de casa. Como é que a igreja vai saudar?